Jovens, eu sou o Marcelão, esse é o Jogos e Algo Mais. Hoje vamos falar de Pax, um jogo pouco conhecido que fala sobre as guerras servis de Roma, a guerra dos escravos, a guerra dos gladiadores, né? No ano de 73 a 71 a.C., houve uma rebelião forte em Roma, onde vários escravos conseguiram aí, com a ajuda dos gladiadores, rivalizar com o poder de Roma. No jogo, nós vamos justamente lutar contra Roma. Os jogadores são escravos que são fugidos e vão tentar aí exercer influência em 7 áreas de esfera, lutando contra a influência de Roma. Se Roma ganhar essa influência, ou seja, das 7 categorias, Roma tiver mais influência em 4 delas, Roma ganhou, debelou essa rebelião e os jogadores perdem. Mas se por acaso Roma não conseguir ter influência em 4 delas, né, se tiver 3 ou menos, aí os jogadores ganham. E aí vamos ver quem é que vai ter mais pontos de vitória, certo? São basicamente 7 áreas de influência. Então, tem os prédios, e esses prédios aqui seriam fazendas, né, que geram sustento para as tropas, para os exércitos e para as armadas, né? As cartas de intriga, que também fazem essa mesma função de sustentar as armadas e os exércitos, porém, as cartas de intriga, elas no jogo, quando elas aparecem, o jogador não ganha recurso, porque ele fez uma intriga. Mas, em compensação, no final do jogo, ele vai ganhar um ponto extra se ele tiver mais intrigas que outros, né? O intrigas máximos aqui é destinado a quem tem mais intriga. As cartas de legiões, né, de legionários, de exército, as cartas de frota, né, que são a armada, é quem vai lutar aí a favor de Roma ou contra Roma. E aí nós temos os senadores, que vão dar uma participação em dinheiro, né, junto às famílias, né, junto aos escravos. Nós temos as cartas de riqueza, que representa aqui com as uvas e tem um desconto aí na compra, e as cartas de religião, que vão dar aí um benefício aí no presságio do jogo, né? O jogo é bastante simples. Primeiramente, 3 cartas são puxadas aqui e escondidas, e são aí as primeiras cartas que são favoráveis a Roma, né? Então Roma já tem essas 3 cartas que ninguém sabe em que área de influência elas estão. Além disso, abre-se uma carta para cada legião que existe em Roma, né, no momento. O número de legiões é exatamente 1 a mais do que o número de jogadores. Nessa simulação, para 3 jogadores, são 4 legiões que estão ali defendendo Roma, certo? E os jogadores, nessa ordem aqui, esse aqui é o primeiro jogador, começam com 5 dinheiros, 5 moedas, e o primeiro jogador recebe 2 cartas, o segundo jogador recebe 3 cartas, o terceiro jogador recebe 4 cartas. Essas cartas são cartas que você simplesmente vai olhar, ficar com uma delas, né? E a outra você vai colocar aqui debaixo do monte, né? Então, cada jogador vai olhar, vai ver o que te interessa mais aqui nessa brincadeira e colocar aqui embaixo do monte. Esse aqui, vai pegar esse aqui, pronto. Cada jogador tem uma cartinha aqui. A mecânica do jogo é muito simples, muito elegante. Na sua vez de jogar, o jogador vai pegar 3 cartas, só que ele vai pegar uma a uma e definir o que vai fazer com essa carta. Ele deve colocar uma carta na sua mão, ele vai colocar uma carta em uma das legiões de Roma, ele vai colocar uma carta no fundo do baralho. A ordem é ele que decide, mas ele vai ter que pegar uma por uma. Então pegou a primeira carta, olhou, se interessou, colocou para si. A segunda carta, de repente ele vai colocar lá embaixo. E a terceira carta, vai colocar, por exemplo, aqui, né? Colocou aqui de acordo com a sua estratégia. Simples assim. Uma carta para ele, uma carta para Roma e uma carta debaixo do baralho. O segundo momento do jogo, a segunda parte que ele vai fazer, ele pode, se quiser, comprar as cartas que estão aqui nas legiões. E ele pode comprar pagando as moedas, porque cada carta tem aí um númerozinho de moedas, e também tem aqui em cima o quanto de influência que ela exerce, né? Então, esse jogador ficou de olho nessa carta, nesse senador, ele vai pagar aí 3 moedas por este senador, né? Pagou 3 moedas, pegou essa carta aqui, fica vazio, é isso aí. E agora, no último momento, a última coisa que ele pode fazer, ele pode baixar cartas.
Quando ele baixa a primeira carta, o custo é 0, ele não tem custo para isso. Se ele baixar uma segunda carta do mesmo tipo ou de tipo diferente, ele paga 1 moeda. Para ele baixar uma terceira carta, ele paga 2 moedas. Uma quarta carta, 3 moedas e assim por diante. Obviamente que no começo ele não tem muito dinheiro, né? Então ele vai baixar um senador, certo? E vai baixar um outro senador, pagando 1 moeda. Pronto. O senador tem aquela vantagem, né? Aquele bônus, né? Quando você baixou cartas e o senador foi baixado, ele te dá 1 moeda a mais, né? Por quê? Porque agora o jogador vai coletar dinheiro da categoria que ele tem mais cartas, né? E que ele baixou carta nela. Então aqui ele baixou senador. Tem 2 cartas, ele ganharia 2 moedas. Como ele é o senador que dá esse bônus, ele ganha 3 moedas nessa brincadeira aqui. E essas moedas são importantes para você poder comprar cartas e baixar para lutar contra Roma. Nesse caso, esse jogador já tem 3 pontos de influência contra Roma. E Roma, até agora, aqui não apareceu nenhum senador para ela, só se estiver fechado ali ou for aparecer ao longo do jogo. O segundo jogador vai fazer a mesma coisa. Primeira carta vai baixar aqui. A segunda carta vai botar lá no fundo. E a terceira carta, ele vai ficar com ele, né? Ele vai comprar essa carta aqui por 3 moedas, né? Então tá aqui, 3. E ele decide baixar 2 cartas também, né? Baixou 2 cartas, pagou 1 moedinha. Essas cartas aqui, ele vai ganhar agora a receita, né? São 2 cartas do mesmo tipo, é onde ele tem mais e é onde ele baixou. Então ele vai ganhar 2 moedas. Pronto. Esse terceiro jogador vai fazer a mesma coisa. Uma carta ele vai pegar para si, uma carta ele vai colocar aqui nas legiões e a última carta ele vai botar lá para baixo. Ele vai comprar essa carta aqui, porque está muito barato, né? Porque ele colocou sabiamente, vai pagar 1 por essa carta. E ele vai baixar aqui 2 cartas, né? 1 e 2, pagando 1 dinheirinho. Como ele colocou apenas uma carta, ele ganha 1 moeda só, né? E só. Acabou. Isso é uma rodada inteira. No final da rodada, Roma vai verificar a legião mais forte. A legião mais forte é essa aqui. Então ele vai pegar todas as cartas da legião e colocar para dentro da cidade. Aqui a gente já pode ir separando por categoria, é mais elegante, mas aqui no jogo eu estou deixando tudo junto, né? Que no final isso tudo é a força de Roma. As legiões que estão vazias são completadas com cartas. Então, quando você deixa uma legião vazia, vão vir mais cartas para cá. E você tem que ficar de olho nisso, porque são cartas que podem te interessar para fortalecer ou Roma já vai estar ganhando. Então, por exemplo, os jogadores estão sabendo que ali tem 3 cartas de intriga lá dentro. E ninguém aqui lutou por intriga nenhuma. Os jogadores vão fazendo isso até que no final acabe esse baralho, né? Não tenha como repor uma carta para Roma. E aí todo mundo vai fazer a análise das cartas que tem, né? As categorias que tem. Cada categoria que o jogador tem, ele ganha 2 pontos de vitória. Mas isso só vai valer se a luta contra Roma for vencida. Das 7 categorias, Roma tem que ganhar 4 para que Roma ganhe o jogo. E os jogadores percam. E os jogadores têm que ganhar pelo menos 4 de Roma para poder pontuar e ter um vencedor, né? Para cada categoria que tiver, o jogador ganha 2 pontos. Quem tiver a maior armada, né, maior número de exércitos, de legião ou de frota, ganha 3 pontos. Além disso, quem tiver a quantidade maior de intriga ganha 1 ponto a mais, né? E cada 2 cartas que sobrou na mão, cada 2 dinheiros, vale 1 ponto também. Então, no final do jogo, ele só vai existir se os jogadores conseguirem ganhar de Roma, né? Vai ficar ali um monte de cartas de Roma, das categorias, e cada jogador tem um monte de categorias também. E essas categorias têm que bater em Roma, né, individualmente. Então, se Roma tiver uma categoria com 3, se não tiver nenhum jogador com 3 aqui, Roma ganhou. Simples assim, né? As cartas que dão benefícios aqui no jogo são a religião. A religião, se você tiver 3 símbolos de religião, eu sei que não dá para ver, mas na live de amanhã eu vou mostrar. Se tiver 3 símbolos de religião, ao invés de você comprar uma carta e colocar, outra carta e colocar, se tiver 3 símbolos, você pega 2 cartas, escolhe e depois pega a terceira carta. Se você tiver 6 símbolos de religião, você pega as 3 cartas e distribui do jeito que você quiser. A carta da riqueza
né, que são essas uvas aqui, se você tiver 3 símbolos de religião, quando você comprar cartas aqui das legiões, você paga 1 moeda a menos. Se você tiver 6 símbolos de riqueza, você paga 2 moedas a menos. Então já é um adianto para você comprar mais cartas, tirar a força das legiões, né? O senador dá esse bônus extra. As frotas e exércitos, elas só vão ser validadas se você tiver os prédios ou as cartas de intriga para sustentar. E é isso. O jogo é esse. Muito elegante, bastante simples, lembra um pouco Bíblios, só que com essa brincadeira de você ter uma parte cooperativa para você poder ganhar de Roma e competitiva que eu estou vendo aqui. Bom, eu estou aqui com a riqueza, então se quiserem botar a carta da riqueza lá, pode colocar, mas eu estou ganhando aqui na riqueza, eu vou ganhar de Roma. Vou pegar mais cartas depois, vou comprar carta para ficar mantendo, colocando várias categorias, que cada categoria que eu tenho eu ganho ponto de vitória também. E estou enfraquecendo Roma. Então é uma nuance muito sutil no jogo, né? O nosso algo a mais fala justamente sobre essas guerras servis de Roma. As guerras servis foram revoluções de escravos. Roma era povoada de muitos escravos que vinham de outras regiões de Roma, né? Então, se você estivesse devendo dinheiro, você virava escravo. Se você perdeu as suas terras no território de Roma, você virou escravo. Então, esses escravos se rebelaram aí algumas vezes. E nos anos de 73 a 70 a.C., houve essa grande revolução que foi juntamente com os gladiadores. Os gladiadores fugiram aí, cerca de 80 gladiadores, e juntaram, conseguiram fazer um exército de 120 mil homens aí para lutar contra Roma. Roma tinha aí, no caso, 8 legiões, né? Aqui só são 4, mas Roma tinha 8 legiões que somavam aí 50 mil, 12 mil, desculpa, né? 12 mil escravos e gladiadores contra 40, 50 mil legionários, né, do exército de Roma. E essa batalha foi uma batalha quase injusta, né, porque não tem como o exército romano bem treinado, então conseguiu vencer essa batalha, essa guerra, e tem a figura de Espartacus, que foi um dos líderes, né, dos gladiadores nessa batalha. Tem filmes aí, mas é uma história que existiu, né? Além disso, uma figura importantíssima nessa rebelião, né, que foi um grande general, foi o Crasso, que juntamente com Pompeu conseguiram exterminar essas revoltas e depois fizeram parte aí do triunvirato, né, junto com Júlio César. Isso faz parte da história romana, isso faz parte de um intrincado jogo aqui de influência, né? Então aqui você tem essas influências. Os senadores fazem essa influência com dinheiro, os exércitos e a intriga que está aqui alimentando esses exércitos, essas frotas, dando essa influência. Então no jogo está presente isso tudo. Bem interessante essa relação do contexto histórico com a maneira como o jogo flui nesse sentido. Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê o seu joinha, compartilhe com amigos, se inscreva no canal. Amanhã, 23 horas, teremos a nossa tradicional live, onde eu vou falar muito mais das cartas, que eu sei que não dá para ver, né, os símbolos e tudo, mas conta um bocado da história do jogo, né? Vamos falar um bocado aí dessas guerras servis, de Espartacus, dos filmes, os gladiadores, etc, etc, etc. Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima!